Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manifesta imensa satisfação em poder contar com a presença dos senhores nesta solenidade de inauguração das novas instalações do Fórum Cândido Viana de Castro, da comarca de Irará. Convidamos para compor a mesa de honra deste evento Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Lorival Almeida Trindade, Sua Excelência, a senhora juíza de direito, diretora do Fórum desta comarca, Sua Excelência... Sua Excelência, o senhor prefeito do município de Irará, este fórum possui edificação com 2 pavimentos que totalizam aproximadamente 1.570 metros quadrados de área construída em um terreno de 3.600 metros quadrados, prezando pela qualidade da arquitetura e uso do espaço. Optou-se por utilizar o sistema de drywall com isolamento acústico e lã mineral, utilizando apenas alvenaria nas áreas dos sanitários, serviços, escadas, elevadores e paredes externas da edificação. Sua construção contempla os seguintes pontos: instalações elétricas e iluminação, drenagem pluvial, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, instalações de segurança e combate a incêndio, sistema de CFTV, circuito fechado de TV, sistema de esgotamento sanitário, sistema de reaproveitamento de água da chuva, além de outros aspectos. Também registramos a presença de Dr. Eduarda Lima Vidal, juiz assessor especial da Presidência 1, magistrados, Clio Nobre Félix, chefe de gabinete da Presidência, Bianca Serra Araújo Henrique, secretária judiciária, Franco Bahia Calgan, Mendes Borges Lima, secretário-geral da Presidência, Fabrício Nascimento Ferreira, secretário de Administração, William Novaes Coutinho, diretor de Engenharia e Arquitetura, José Agemiro Rivas, coordenador de obras, Coronel da PM Genésio Luiz de Souza de Jesus, ajudante de ordem da Presidência, Moisés Bizeste, assessor de comunicação. Sua Excelência, a senhora juíza de direito, diretora do fórum desta comarca, Eli Cristiane Esperon Lorena. Sua Excelência, a senhora juíza de direito da vara crime desta comarca, Gabriela Santana Nunes. Sua Excelência, o senhor prefeito do município de Irará, Derivaldo Pinto Cerqueira. O senhor presidente da Câmara do município de Irará, Genivaldo Batista da Silva, em nome de quem registra os demais vereadores aqui presentes. Sua Excelência, o senhor advogado Marcone Moreno, representando o senhor presidente da OAB Subseção Serrinha, Raimundo Moreira Reis Júnior. O senhor delegado da Polícia Civil, coordenador regional da 2ª Corpim do município de Alagoinhas, Fábio Santos da Silva. O senhor comandante da 97ª Companhia Independente de Polícia Militar em Irará, Major da PM Clemerson Rogério de Araújo Souza. Neste momento, ouviremos Sua Excelência, o senhor prefeito do município de Irará, Derivaldo Pinto Cerqueira. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal da Bahia, Lorival Almeida Trindade,
Excelentíssima doutora Eli Cristiane, diretora e titular da Vara Civil deste fórum. Excelentíssima doutora Gabriela Santana Nunes, excelentíssimo vice-prefeito Josias Nunes, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Irará, de Vereadores de Irará, senhor Genival Batista da Silva, em nome de que saúdo a todos os vereadores aqui presentes, excelentíssimo senhor Clemerson Rogério, comandante da Polícia Militar e da 97ª CIA de Polícia deste município, prezado senhor Marconde Neri, representante da OAB aqui presente, representante da Polícia Civil, delegado Fábio Santos, demais serventuários da Justiça aqui presente, a nossa saudação. É com muita alegria que hoje estamos inaugurando essa obra tão importante, nem só para o nosso município, mas para a comarca, que é composta por outros municípios também aqui do estado da Bahia e na nossa região. Ainda em 2010 fui procurado, na minha primeira gestão, fui procurado pela doutora Gisele, juíza naquela oportunidade deste município, para que adquiríssemos um terreno para a construção desta unidade. Naquele momento, não me eximi da responsabilidade e fui à luta para viabilizar, né, a doação desse terreno e assim a construção dessa unidade. Quis o destino, né, depois de passar pelo segundo mandato como reeleito e uma nova gestão, quis o destino que hoje estivesse aqui na inauguração deste prédio tão importante, como eu já falei no início, para a nossa cidade. Então, senhor presidente, em nome de toda a população iraraense, os nossos agradecimentos, né, por estar aqui inaugurando esta obra tão importante, como já foi citado, para a nossa unidade. E quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer a todos que se empenharam durante todo o ano, todo esse período para a construção, os funcionários que aqui tiveram na obra, todos os serventuários da Justiça que participaram direto e indiretamente para que hoje estivéssemos aqui inaugurando essa obra tão importante. Os nossos agradecimentos em nome do povo de Irará, ao senhor presidente do tribunal e a toda a Justiça baiana e todos os serventuários da Justiça. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Falará Sua Excelência, a senhora juíza de Direito, Eli Cristiane Esperon Lorena, diretora do Fórum desta comarca. Obrigada. Excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Lorival Almeida Trindade, excelentíssimos colegas juízes, excelentíssimos senhores prefeitos, vereadores e demais integrantes do Poder Executivo e Legislativo, ilustríssimos representantes da Polícia Civil e Militar, ilustríssimo senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, servidores públicos, senhoras e senhores, bom dia. Nesta data está sendo entregue aos usuários do Serviço Público Judicial das cidades de Irará,
Santanópolis, Ouriçangas, Água Fria e Pedrão, as novas instalações do Fórum de Irará. A Casa da Justiça nada mais é do que um bem público de uso especial. Sob o aspecto objetivo, a inauguração de um fórum é a oferta de um espaço público para a prestação jurisdicional à comunidade que nela se instala. Sob o aspecto subjetivo, a entrega desse prédio possui especial relevo, já que representa o efetivo compromisso do Tribunal de Justiça de oferecer melhores serviços aos seus jurisdicionados para o pleno exercício de suas funções institucionais. Do mesmo modo que a Bíblia nos ensina, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita templo feito por mãos de homens, cremos que este edifício tão grandioso não cumpre sua relevante missão em si mesmo. Ele precisa ser efetivamente habitado por juízes e servidores imbuídos do mais alto valor da humanidade, a justiça, que é a bússola a nos guiar na solução de conflitos, na promoção da paz social e na restauração da vontade emergente da lei quando violada. Não nos basta crescer em estrutura física, precisamos ter em mente a necessidade de redefinir e expandir nossos focos estratégicos, reafirmando constantemente nossa visão de progresso para o pleno cumprimento da nossa missão constitucional, de tutelar os direitos dos cidadãos. Peço a Deus que todos nós, servidores da justiça em geral, após recebermos essa grandiosa obra finalizada, possamos começar então a compor aqui as nossas obras profissionais, afastando, como bem leciona o ilustre filósofo Mário Sérgio Cortella, a ideia de trabalho como castigo e substituindo-a pelo ideal de realização de uma obra pessoal, destacada a serviço da população local. Ressalto por oportuno que, ao abrirmos nossa Constituição Federal, deparamos-nos, em seu preâmbulo, com a afirmação de que a nossa lei maior foi promulgada com a finalidade de instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Apesar das severas restrições impostas pelo momento vivenciado, inclusive de ordem financeira, decorrente da crise pandêmica instaurada pela proliferação da Covid-19, que nos assolou há mais de um ano e vem marcando um momento trágico da humanidade, a Administração Superior do Tribunal de Justiça nos conduziu até aqui e reafirma hoje, com a entrega deste fórum, a construção sempre constante do Estado democrático, cujas bases foram lançadas pela Constituição Federal de 88. Muito embora ainda seja novata na comarca de Irará, não posso dispensar a oportunidade de agradecer especialmente, em nome desta comunidade, o olhar sensível, o empenho e o reconhecimento das necessidades locais que foram estabelecidos pela atual presidência do Tribunal de Justiça, nos presenteando hoje com este novo prédio. O vultuoso destacamento de recursos financeiros para a construção deste edifício representa a vontade de o Poder Judiciário demonstrar compromisso com a modernização e melhores perspectivas para presente e novas gerações. A Justiça do Estadual da Bahia segue em seu caminho de ampliação, de fortalecimento, com efetivo compromisso de atuar na plenitude de sua competência, com eficiência para o bem-estar dos cidadãos. Consigno que, mesmo não sendo possível a população usufruir plenamente das confortáveis instalações deste prédio, diante da pandemia vivenciada, certo é que a continuidade plena do serviço público judicial é uma realidade aqui existente, sendo em todo o Estado utilizadas estratégias tecnológicas a serviço da eficiência enquanto necessárias as medidas restritivas de circulação. Destaco por relevantíssimo que hoje estou aqui discursando na condição de atual diretora do Fórum Cândido Viana de Castro. Não posso, contudo, deixar de registrar o nosso especial agradecimento às juízas doutora Gabriela Santana Nunes e Amanda Nalgesina Ramos Carrilho Andrade,
essa última que me antecedeu na titularidade da Vara Cível. As magistradas citadas merecem ser lembradas pelo idealismo, pela iniciativa, empenho e operosidade empreendidos tanto na propositura do projeto quanto no acompanhamento da efetiva execução. Agradecemos ainda a senhora Antonilma dos Santos Menezes, administradora do Fórum, e aos demais servidores da administração, sem os quais, pela igual dedicação, não teria sido possível a conclusão perfeitamente exitosa desta grande obra. Consignamos, ademais, especial gratidão à Secretaria de Administração e Planejamento, bem como às diretorias de Engenharia, Arquitetura e Suprimento e Patrimônio do nosso Tribunal de Justiça, responsáveis pela efetivação do processo de construção e guarnecimento deste fórum. Para finalizar, gostaria de voltar ao momento atual e destacar o que é inegável. Esta pandemia nos trouxe traumas, dores e sofrimento, mas também descortinou uma grande lição. Somos impermanentes e precisamos aprender a viver em harmonia com a nossa finitude e nossa vulnerabilidade humana. Saber-se finito não nos parece mórbido, pelo contrário, nos permite protagonismo e nos dá consciência sobre nossas escolhas encarando tal perspectiva. Expresso meu desejo de que todos possam enfrentar este momento com muita resiliência, coragem e com especial abnegação e fé. Tenha um excelente dia. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Lorival Almeida Trindade. Bom dia a todos. Nosso cerimonial passou-me aqui. As pessoas a quem deveria saudar, dentro de preceitos litúrgicos. Se porventura algum nome restar omitido aí, nós pedimos as nossas escusas, porque vou seguir à risca o que está aqui às minhas mãos, e na sequência procurarei fazer um discurso de improviso, já que eu não vim adredemente preparado com o brilhante discurso da minha querida colega aqui da comarca. Vou seguir este ritual aqui. Uma saudação à doutora Eduarda Vidal, juíza assessora especial da Presidência de Magistrados. Eu digo que Vossa Excelência é minha estrela matinal, que com sua inteligência rutilante sempre procura desvendar os caminhos mais ínvios e pedregosos do nosso Poder Judiciário nestes tempos pandêmicos, fazendo uma espécie de catarse diária na minha vida pessoal, porque com esta placitude humana que lhe caracteriza, que a caracteriza como uma juíza paradigmática que tanto enaltece e enobrece nosso Poder Judiciário. Sempre calma, tranquila, não é? Que é o símbolo da força, essa placitude que lhe é peculiar, doutora. Doutora Clio Nobre Félix é nossa chefe de gabinete. Ela sabe muito bem, desde antes de ela nascer eu já a conhecia, é de uma amizade familiar de muitos anos. Não gosto dessa denominação, essa nomenclatura de chefe de gabinete, não gosto de chefes. Me considero minimamente democrático ou democrata, mas lá no tribunal assim está. Minha saudação. Doutora Bianca Serra Araújo Henks, minha queridíssima secretária judiciária, que também me ajuda, juntamente com Clio, a ouvir os meus clamores, até meus maus humores, diuturnamente nesta luta em prol do engrandecimento e do soerguimento do nosso Poder Judiciário baiano. Doutor Franco Bahia Caraoglan, secretário-geral da Presidência. Quando eu for presidente da República do Brasil, hei de levá-lo para ser o ministro da Economia. Sabe tudo em matéria de economia. Doutor Fabrício Nascimento Ferreira, esse também deverá compor lá nosso time, que sei que é da maior estirpe, envergadura intelectual e, sob o ponto de vista econômico, sabe tudo. Para se ter uma ideia, ele economizou aqui R$580 mil na consecução desta obra. Dr. William Novaes Coutinho, diretor de Engenharia e Arquitetura, Dr. José Gimiro Rivas, coordenador de obras, Coronel PM Genésio Luiz de Souza de Jesus,
e ajudante de ordem da presidência, doutor Moisés é assessor de comunicação. Aqui eu estou seguindo a risca, volto a repetir a ordem. Eu quero fazer uma saudação especial aqui à Sua Excelência, a senhora juíza de direito, diretora do nosso fórum, que nos brindou aqui com esse discurso bonito, que me sensibilizou, tocou estas cordas desse velho coração meu sentimental, que sempre bate a galope nestas horas. Então, a razão de que eu vou fazer um discurso de improviso, já me inspirando também em Vossa Excelência, doutora Eli Cristiane Esperon, Lorena, pois não, esta carioca agora já cheia de baianês, com certeza. Também saúdo aqui Sua Excelência, a senhora juíza de direito da Vara Crime desta comarca, Gabriela Santana Nunes, que diuturnamente enfrenta esta questão do processo penal, do direito penal. É um sofrimento. Eu fui desembargador da área criminal. Sei que todo processo penal, eu digo, é um caderno de dores, que diuturnamente nós temos que manuseá-lo, o sofrimento ali, vidas humanas, liberdade, não é fácil lidar. O senhor prefeito do município de Irará, seu Derivaldo Pinto Cerqueira, receba também nossos cumprimentos. Sua Excelência, o doutor advogado Marconi Moreno, representando nesta solenidade o presidente da OAB de Serrinha, o doutor Raimundo Moreira Reis Júnior. A minha saudação ao senhor também. Eu costumo dizer aos advogados que nos visitam que o advogado é o muro das lamentações do cliente, porque o cliente, quando procura, não quer saber de um poder judiciário que, nas mais das vezes, se encontra em crise aguda sob o ponto de vista funcional. O cliente quer solução e o advogado é esse muro das lamentações. Por isso que eu analiso a performance dos juízes quando eles respeitam a advocacia. O senhor delegado de Polícia Civil, coordenador regional da 2ª Corpim do município de Alagoas, doutor Fábio Santos da Silva, o senhor comandante da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar em Irará, Major PM Clemerson Rogério de Araújo Souza. Se porventura houve alguma omissão, gostaria também de saudar aqui o presidente da Câmara de Vereadores, que representam nesta solenidade os edis localistas, ou os, como diriam lá na Grécia Antiga, os licúrgos da região, senhores vereadores, extensivamente as pessoas que aqui vieram nestes tempos pandêmicos, abrilhantando sobremodo esta solenidade. Vou pedir inicialmente, ou introdutoriamente, permissão à semelhança de Ulisses Guimarães, por ocasião da Constituinte, quando ele dizia: peço desculpa por não ter tido tempo de ser breve. Eu sinto uma verdadeira avidez, uma goludice mesmo, quando estou emocionado. E hoje aqui em Irará, eu estou emocionado. Começo inclusive, ou de início introdutoriamente, inspirando-me no senhor prefeito, quando ele disse: quis o destino. Eu diria, senhor prefeito, em acréscimo e aditivo à sua fala, eu diria: quis o destino, quiseram os fados, quis a vida, em suas combinações caprichosas, que numa manhã de terça-feira estivesse Lorival Trindade aqui, em nome do Poder Judiciário da Bahia, inaugurando esta Casa da Justiça. E faço, de repente, uma viagem imaginária e mitológica no tempo para ir buscar lá na Grécia Antiga o templo da deusa Tênis, que representava o direito e a justiça. Esta é a casa de Tênis. É local sagrado de prudência e de equilíbrio, em que nós queremos sempre que prevaleça o ético, o justo, para os jurisdicionados da Bahia. Porque de nada adianta se tivermos um edifício suntuoso, ostensivamente com paredes, no estilo tal e tal, se a melhor justiça
revelada através de prudência e de equilíbrio, através de quem julga um ser humano, não for ministrada a todo instante. Na minha fala, quando assumi a presidência do Poder Judiciário da Bahia, quem me ouviu com o mínimo de atenção que fosse, fui bastante claro, até me parece que parafraseando Milton Nascimento, quando ele dizia que toda a arte, né, deve ir aonde o povo está. Eu digo que a justiça tem que ir aonde o povo está. E uma casa dessas, um edifício desse, ele tem que ter em mente, ter como fim princípio, ministrar a melhor justiça para a população de Irará. Irará tem dado muitos vultos, muitas personagens importantíssimas para a República do Brasil. Não vou falar dos políticos de Irará, que eu os conheci, mas falarei de um artista mor de Irará, que é o Tom Zé. Nós conversávamos ainda ali no gabinete de Vossa Excelência. Tom Zé é filho de Irará e impressionou-me que fez parte de uma geração da qual também integrava. Diz certo autor que a literatura brasileira terminou nos anos de 68, porque a geração de hoje já não lê mais nada. Tom Zé compunha essa geração, tanto assim que se insurge contra aquela cultura musical, artística, que era comum à época da zona sul do Rio, dos burgueses, dos filhinhos de papai, daqueles bem-nascidos em berço esplêndido, e eu estou falando com a carioca, aquela cultura musical que se especava na trilogia Praia, Azul, Amor. Daí surgiu a bossa nova, o violão de rua, e de repente vem uma cultura musical, senhor prefeito, insurgente, rebelde, inspirada lá fora em tantos vultos da literatura, da música, e surge o movimento tropicalista, através de Caetano Veloso, nosso baiano, de Gilberto Gil, e Tom Zé também compôs esse time de jovens rebeldes insurgentes, e aí nasceu o tropicalismo do Brasil. Quem lê o livro de Caetano Veloso, Verdade Tropical, vai ver a figura de Tom Zé lá também entronizada nas folhas daquele livro. Me parece, minha memória de um tanto carcomida pelos anos, mas Caetano disse que conheceu Tom Zé no avião, e Tom Zé naquele ar de rebeldia e querendo ser um iconoclasta, um homem capaz de mover céus e terras, vira assim: para o avião no ar que eu quero descer. Caetano levou um susto com aquela, mas era a figura de Tom Zé, sempre rebelde, querendo com muita autenticidade, né? Eu perderia aqui a manhã inteira falando a musicalidade de Tom Zé. Quem não conhece São Paulo, meu amor, quando ele ganha o festival da Record, parece que o quarto, e aqueles festivais da Record, hoje já não faz festivais como antigamente. Eu me lembro, no anterior, em Chico Buarque de Holanda, com a música Sabiá, uma espécie de canção de exílio, inspirada em Gonçalves Dias, e Geraldo Vandré, com a sua canção Caminhando e Cantando, para não dizer que não falei de Flores. O público vai a Chico Buarque e Tom Jobim, porque ganhou o Sabiá de Chico. Geraldo Vandré, com aquela humildade que lhe era peculiar, volta-se para o público: gente, Tom Jobim e Chico Buarque merecem o nosso respeito. A vida não é só feita de festivais.
Mas para o público, na verdade, ganhou disparar, para não dizer que não falei das flores. E eu faço essa retrospectiva literária, já que minha vida é mesclada de poesia, de literatura, é uma das manias, das minhas maluquices cotidianas. Não concebo o direito, se não é o avesso do direito, sem que ele sempre venha permeado de literatura, de poemas, porque todo processo penal eu costumo redizer, reprografar, até nos meus votos. É um caderno de dores. Quem manuseia um processo sabe que ali é o sofrimento humano elevado em seu paroxismo, porque são vidas tragicamente que estão sendo decididas, a liberdade, e daí o poder de um juiz. Um juiz tem um poder enorme, julga tudo. Mas, voltando ao caso concreto, nós gostaríamos de dizer sobre a atual administração. Nada sou, nada entendo de administração pública. Não sei nem administrar as poucas coisas do meu lar, do meu lado pessoal. Todo o mérito é dessa equipe técnica que escolhi a dedo quando lá cheguei, em respeito pelo Poder Judiciário da Bahia, que se encontrava em crise aguda, avassalado por malfeitorias, que é do conhecimento de todos, que tem sido objeto cotidiano da mídia. Não me cabe aqui julgar pares, nem antecessores meus. Mas foram me buscar, senhor prefeito, queridas doutoras, eu estava até de férias, dizendo que eu voltasse para participar de uma eleição. Eu falei, não vou participar este ano. Não fiz peregrinação subserviente, trocando favores nos gabinetes. Estou de férias, estava escrevendo uma tese de doutorado para a Argentina. Não, tem que vir, eu vim. E aí, eis-me aqui. Em 5 meses de administração, nós economizamos para o Poder Judiciário da Bahia. E vejam bem, senhores e senhoras, que não vai nenhuma atitude de vanglória, de exaltação de nossa pessoa. Não. O mérito de tudo isso é da nossa equipe técnica. Nós economizamos em 5 meses, senhor prefeito, 100 milhões para o Poder Judiciário da Bahia. Falo com emoção. Fizemos um vasculho rigorosíssimo em todos os contratos. E esse episódio eu reproduzo sempre nas solenidades, porque as boas práticas republicanas, elas têm também de ser trazidas a público. Porque não adianta trazermos só as más notícias, as mazelas, as malfeitorias, os crimes. As boas ações humanas têm que ser também trazidas a lume, para que a opinião pública que nos julga, que paga os impostos, para que os jurisdicionados que mantêm o Poder Judiciário saibam transparentemente o que estamos fazendo. Alguém me disse, Lorival, presidente, o senhor tem que cuidar da CETIM, da informática. E eu que me auto-intitulo sempre reproduzindo o que eu digo, já estou sendo repetitivo, eu que me auto-intitulo analfabeto digital, fiquei pasmo, quedo, sem saber absolutamente como fazer, eu não sei nem ligar um computador. Analfabeto digital, disse que eu tenho que ir pelo computador, pela CETIM, para administrar. Aí fui lá, procurei pessoas tecnicamente habilitadas para isso e fizemos uma economia de 100 milhões. Começamos, eu digo, do lixo ao luxo, dos contratos envolvendo a coleta de lixo do Poder Judiciário da Bahia, até chegar aos contratos mais luxuosos. Rompemos, rescindimos o primeiro, já economizamos 1.700.000. No segundo, 7 milhões. E aí foi num crescendo até chegar nos 100 milhões. Mas fizemos esse vasculho, essa faxina ética que precisava ser feito, doendo a quem doesse. Mas tínhamos que fazer. Aqui, por exemplo, não vai nenhuma crítica acerba, nenhuma crítica acre contra quem quer que seja.
mas para na edificação deste fórum aqui agora, deste templo da justiça, da deusa Têmis, que nos veio da Hélade ou da Grécia Antiga, nós economizamos 580 mil reais no contrato de licitação. Então, não sou nenhum herói. O mérito é da administração composta de nossos queridos que estão aí no nosso lado no dia a dia, no cotidiano. Bertolt Brecht dizia que infeliz de um povo que precisa de heróis. Eu não sou herói. Herói mesmo é o povo brasileiro, não é, Lorival? Mas nosso dever de casa, diuturnamente, em sendo necessário, haveremos de fazer. Mas esquecendo este lado, vamos falar agora aqui também de Irará, um filho ilustre, Dida, não é isso? Goleiro da seleção brasileira, me parece lá na Itália, jogou lá no Milão, essa coisa toda. Também é filho ilustre de Irará. Aqui tem muita gente ilustre, para mim é por me sentir hoje sacudido, tocado por esse, eu diria, com esse sentimentalismo meu exacerbado. Esse velho meu coração de sentimental bate a galope sempre, viu, doutora? Quando vejo as coisas assim bonitas chegando ao povo. Então nós fizemos isso aqui, e em Irará, para mim foi o destino que me trouxe aqui hoje, volto a redizer nesta manhã de terça-feira, para inaugurar este fórum. Agradecemos os representantes do Executivo de Irará. O senhor prefeito que aqui está no primeiro mandato, agora já é o terceiro, Vossa Excelência está, não é isso? Mas foi no primeiro, o senhor fez uma doação de 2.000 metros quadrados para a edificação deste Templo da Justiça. O prefeito também do DEM, Justiça se lhe faça, doou também, pela Prefeitura de Irará, 1.200 metros quadrados, eu sou péssimo em números, para a construção disso aqui. Eu falava ainda há pouco que o bonito daqui foi essa conjunção de esforços por parte do Poder Executivo local, esse compartilhamento, independentemente de sigla partidária, independentemente de bandeira ideológica, as vertentes antagônicas, sob o ponto de vista político aqui de Irará, convergiram-se nesse mesmo sentido, nesta mesma direção de dar à população daqui, compartilhando os seus esforços através de doação do terreno da construção deste imóvel, independentemente da cor partidária, da bandeira ideológica política envergada por cada um em seu tempo próprio, em seu momento histórico próprio. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje em Irará, inaugurando este edifício. Pois bem, acho que já cansei a todos, já falei em demasia, eu vou agora rumando para o crepúsculo da nossa fala. Aí anotei aqui o nome de uma pessoa que fiquei fã de um cordelista de Irará. Parece que é quitute ou alguma coisa coelho, não é isso? É um cordelista de marca maior que escreveu um cordel, não o cordel encantado, mas um cordel para o goleiro Dida de Irará. Gostaria de deixar o meu abraço também saudoso no meu abraço de agradecimento a toda a população de Irará, que Vossa Excelência representa neste instante, e escrevi para que o improviso não peque pelo improviso, doutoras, aquilo que Rui dizia do improviso, que nos leva aonde não gostaríamos de ir, deixando-nos aonde não gostaríamos de ficar. Tive essa cautela nestes tempos pandêmicos, nestes tempos ominosos, nestes tempos tão lúgubres, em que esta pandemia avassalou a humanidade como um todo. Também eu tenho sido repetitivo quando faço essas lives ao dizer que impactou a vida humana em todas as suas dimensões. Ninguém era capaz de imaginar o homem usando máscara numa solenidade como esta. Impactou as escolas dos nossos filhos, em nossos credos religiosos,
em tudo nas dimensões da vida, até chegar às mega empresas. Se pode dizer assim, sem nenhuma ironia, que foi uma das doenças mais democráticas, porque desde os ricos aos pobres, dos pretos aos brancos, dos loiros do oligocéfalos aos amarelos, o ser humano foi impactado por esta terrível pandemia, inimaginável em tempos pretéritos. Estes tempos ominosos estão nos ensinando que nós temos que minimamente reinventar o humano. Nós não podemos repetir a mesmice de sempre, de uma sociedade perversa, injusta, de uma sociedade tão desigual, sem que tenhamos aprendido com esta pandemia e que sejamos capazes de cultivar minimamente solidariedade, respeito, afeição e amor pelo próximo. Praz aos céus que estes tempos pandêmicos, em os quais é impossível até divisar o que poderá vir a ocorrer amanhã. Repito mais uma vez, nunca o amanhã foi tão incerto e duvidoso. Não há como fazer planejamento, nenhum exercício de futurologia, porque nós não sabemos como essa pandemia vai, no dia subsequente ao de hoje, impactar nossa vida particular, nossa vida coletiva. Praz aos céus que esta vacina chegue de uma forma mais intensa, porque a solução que se divisa nos horizontes, esses horizontes que estão toldados aí, sem porto de salvação à vista, são horizontes que estão aí impregnados de tanta incerteza, de tanta incógnita, e que vem certamente essa pandemia avassalando o ser humano. Os filósofos têm debatido entre si sobre a pandemia, e eu li certo dia o Giorgio Agamben, um homem que escreve tão bem, tem livros magistrais, filósofo italiano, à semelhança do Estado de Exceção e tantos outros, Pilatos e Cristo e tantos livros, quem o conhece sabe que é capaz. E ele, num artigo escrito em março de 2020, teve a insensatez ou falta de percepção da humanidade, apesar de ser um filósofo brilhante, dizer foi contra o distanciamento. Disse uma bobagem dessa, uma asneira. E também foi rebatido por outras pessoas, por outros filósofos, criticando Agamben. Pela primeira vez eu vi, de uma forma acre, com muita acrimônia, da bestice que ele teria proferido. Nós temos que nos cuidar. Já finalizando, doutoras, eu peço até a paciência costumeira de Vossas Excelências, estão aqui a me ouvir na longuidão desta minha fala, mas agora eu vou mesmo para o remate, para o crepúsculo, chegando já ao final. Eu disse em certa videoconferência que vamos esquecer os filósofos, vamos esquecer os epidemiologistas, e eu gosto de falar de uma forma com certos recheios literários, e eu escrevi: sobretudo vivemos nestes tempos sombrios e tenebrosos desta pandemia que nos aflige. Nestes instantes, eu dizia, que é preciso recorrer à poesia para que todos possamos fluir sem parar pela vida fora. Estes tempos ominosos nos levam, senhores, ao romance A Peste, de Albert Camus, um grande escritor franco-argelino que escreveu tanto livro magnífico, mas A Peste vale a pena ser lido. Aliás, os clássicos não são apenas para ser lidos, são para ser relidos, como diria outro clássico, Italo Calvino, e eu dizia, para serem translidos e sempre lidos. Ali em A Peste, o Albert Camus
demonstra o pessimismo pela humanidade. Apesar de ser um livro eminentemente humanista. Veja a ironia da literatura. Um livro humanista por excelência, mas ele é pessimista. E Camus diz, através das personagens lá, que é muito fácil buscar a solidariedade, cultivar a solidariedade, a amizade, o amor, doutora. Tudo isso é bastante fácil de cultivar durante o perigo de um flagelo, como a peste que assolou a cidade de Oran, no continente africano, e descrito por Camus ali. Que é muito fácil, nestas horas pandêmicas de pestes, a gente cultivar a solidariedade, o amor, essa coisa toda. É muito fácil. Diante de um flagelo como aquele. Esses sentimentos, contudo, a Camus disse, elementares, que deveriam ser elementares no ser humano, desaparecem passada a tempestade. E ele literalmente colocou entre aspas. Passada a tempestade, tudo se deteriora de novo quando o flagelo desaparece. A epidemia decresce, a quarentena é suspensa, a cidade reaparece e as pessoas se esquecem. Eu fico pensando, como eu disse no início, praza aos céus que com esta pandemia nós aprendamos alguma coisa. Não apenas cultivar a amizade, o amor ao próximo, nos instantes dela. É preciso que isso se perpetue ao longo das nossas vidas, das nossas existências. Que elas tenham servido ao menos para nós aprendermos essa lição. E como a vida imita a arte, eu digo, praza aos céus, que em nossa atualidade a vida não imite a arte de Camus. Prefiro que a vida de cada um de nós imite aquela outra arte descrita por Gabriel Garcia Marques em um dos seus romances. Aquele capitão que ele descreve, a população do navio, naquele tempo, o capitão e toda a tripulação do navio se viram privados de desfrutar a primavera em terra, porque uma pandemia se houvera abatido sobre o Porto Abril. Descrito magistralmente por Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera. O capitão diz, nos privaram de descer do navio, depois de narrar um garoto embevecido tudo o que tinha ocorrido. O garoto todo extasiado com a fala do capitão. O garoto... E o que fizeram? Ele disse, fizemos exercícios dentro do navio. Um hindu me ensinou a introduzir a luz dentro de mim durante o período de quarentena que nós passamos dentro do navio, proibidos de descer em terra. Mudamos nossos hábitos alimentares. Mudamos, enfim, toda a nossa maneira de ser, enquanto seres humanos. E o menino indagou ao capitão, embevecido e perplexo. Privaram vocês da primavera, então, capitão? O capitão responde àquele garoto embevecido, mas com muita sabedoria. Sim, naquele ano me privaram da primavera e de muitas outras coisas mais. Mas eu mesmo assim floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Praza aos céus que, passada esta terrível pandemia, nós continuemos cultivando dentro de nós mesmos essa eterna primavera. Ainda que haja muito inverno sobre as nossas cabeças, é preciso que cada um aprenda a carregar a primavera da vida em seus corações. Muito obrigado a todos e perdoe os meus delírios, às vezes literários, ou de literatice. Se fosse pelo menos literários, ainda seria perdoável. A minha literatice. E considerem-se todos abraçados virtualmente ou fraternalmente, embora não possa nem sequer dar o meu abraço afetivo, como gostaria de dar o abraço no plano físico. Mas é mais uma questão da pandemia. A todos aqui de Irará, eu deixo os nossos modestos agradecimentos por ter tido esta... É um privilégio mesmo
a vida que em seu tear mecânico de sonhos, de esperança, me fez com que estivesse aqui hoje, um sertanejo, conhecendo Irará. Um abraço e tenho dito. Muito obrigado. Encerramos esta cerimônia aqui no Salão do Júri. Dando continuidade à cerimônia de inauguração, o senhor presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lorival Almeida Trindade, a senhora juíza de direito, diretora deste fórum, Eli Cristiane Esperon Lorena, e o senhor prefeito do município de Irará, Derivaldo Pinto Cerqueira, convidam a todos para acompanhá-los no descerramento da placa de inauguração e, em seguida, a visita às novas instalações. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deseja a todos um bom dia.